O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a liturgia do 10º domingo do tempo comum. Na primeira leitura do profeta Oséias, Oséias coloca na boca do povo o seguinte versículo: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. O que o profeta Oséias quer dizer? Que o povo achava que Deus era previsível. Assim como a esperança de que vai chover, assim como também a aurora vai surgir, as pessoas enxergavam uma certa previsibilidade de Deus, a ponto de achar que podiam até mesmo manipulá-lo. Como que eles manipulavam Deus? Como que eles achavam que poderiam, de repente, enganar Deus? Através de uma falsa conversão. E Oséias mostra para nós que Deus responde da seguinte forma: o vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Oséias quer mostrar para a gente que a fé, Deus enxerga a fé das pessoas como uma fé que passa rápido. Assim como o orvalho da manhã que se evapora, a fé daquele povo também se evaporava muito rápido. Era só fazer um sacrifício, um ritual de sacrifícios para purificação, pedindo uma reconciliação com Deus, e depois daquilo, eles continuavam como eram. Não existia uma verdadeira conversão. A liturgia de hoje quer mostrar para a gente como é a nossa relação de fé com Deus. Naquela época em que Oséias viveu, era a época 750 a.C., quando os judeus estavam fazendo alianças com
com nações mais poderosas do que ela. E havia uma confusão religiosa em Israel. Depois de fazerem aliança com as nações de outros países mais poderosas, Israel foi dominado pelos assírios. E ali começaram a ter várias religiões dentro de Israel. Eles cultuavam o Deus de Javé, mas também cultuavam outros deuses. E aí Javé denuncia: a sua relação comigo é uma relação de interesse, mas vocês não estão com o coração verdadeiramente convertido. Vocês buscam a mim apenas quando precisam. Mas rapidamente vocês se distanciam de mim, de Deus. E aí ele fala: eu não quero misericórdia, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. No momento hoje que a gente está vivendo, como que a gente tem a nossa relação com Deus? Como que é a nossa relação com Deus hoje? A gente vem à missa apenas para cumprir um preceito? Ou a gente vem à missa em busca de Deus, com sede de ouvir a palavra de Deus que Ele tem por nós, com sede de comungar o corpo e o sangue de Jesus? Ou a gente vem apenas por uma obrigação? Como se fosse um sacrifício estar aqui participando da missa. Ou quando a gente reza o terço às 4 horas da manhã, achando que Deus vai atender a nós por conta desse sacrifício de acordar tão cedo. Será? Está vendo como que Deus enxerga, às vezes, a nossa relação? Uma relação de troca, de comércio. Eu acordo 4 horas da manhã e rezo o terço às 4 horas da manhã. Deus vai ouvir a minha prece. Mas será que eu estou com o coração convertido? Será que eu busco verdadeiramente a Deus? Ou estou esperando deles apenas uma graça? Mas a minha fé está longe. Está se evaporando como o orvalho da manhã. Na segunda leitura, Paulo nos fala sobre Abraão, que era velho, tinha mais ou menos 100 anos, a sua esposa também era idosa, mas Deus havia prometido que ele seria o pai de muitas nações. E em momento algum, Abraão, conhecido como pai da fé de todos nós, duvidou de Deus. Ele colocou toda a sua confiança, toda a sua fé em Deus. Ele acreditou na promessa de Deus. Ele não teve dúvidas. Ele confiou. Pegue a sua família e vai para o lugar que eu te indicar. Imagina, idoso, com 100 anos, andando, pegando com a sua família, com suas coisas, com seus escravos. Mas ele acreditou. E Paulo cita Abraão para que nós possamos nos espelhar em Abraão e colocar também a nossa fé em Deus. Quando ele fala assim: esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Às vezes a gente tem uma relação com Deus apenas para conseguir as coisas, apenas para Deus nos conceder uma graça. Mas a graça de Deus, Padre Pedro falava muito, sobre isso,
a graça de Deus é de graça. E às vezes a gente faz tantos sacrifícios, achando que Deus vai nos conceder a graça só porque nós nos sacrificamos. Quantas pessoas às vezes fazem jejuns, longos jejuns, de semanas, às vezes até de meses, mas não têm um coração convertido. É apenas um ritual, um rito afastado de Deus, que não tem ligação com Deus. Às vezes também nós também praticamos isso. Cremos que Jesus morreu na cruz por nós para a remissão dos pecados. O que Paulo quer dizer? Que nós seremos salvos através da nossa fé em Jesus. Não basta a gente apenas fazer coisas boas, mas se a gente não tiver a nossa fé, a nossa crença em Jesus, acreditar que Ele é o nosso Salvador, nós não seremos salvos. Nós, quando cremos em Jesus e temos fé, claro que a gente faz coisas boas, a gente realiza boas obras, mas não esperamos que por causa das nossas boas obras seremos salvos. É através da nossa fé. No Evangelho, conta a conversão de Mateus, no qual Jesus chama Mateus e diz: segue-me. E Mateus deixa tudo para trás e segue Jesus. Mateus era cobrador de impostos, era rico, tinha um cargo dentro do Império Romano que dava a ele uma credibilidade para o império, mas os fariseus não enxergavam os coletores de impostos como pessoas boas. E Mateus deixa tudo para trás, deixa a riqueza, deixa o seu trabalho e segue Jesus. Às vezes a gente, para seguir Jesus, coloca tantas condições, né? Às vezes a gente tem um serviço pastoral dentro da comunidade, mas a gente coloca tantas condições para a gente servir, tantos critérios para poder servir, que às vezes, será que a gente está servindo com o coração, com amor? E depois desse segmento de Jesus, de Mateus a Jesus, o evangelista narra uma cena em que Jesus está sentado na casa de Mateus, tendo refeição com Mateus e com os publicanos. E aí aparecem os fariseus e perguntam aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Naquela época, os fariseus se consideravam santos, se achavam as verdadeiras pessoas que criam em Deus, os verdadeiros Israel. Hoje a gente ouve muita verdadeira igreja, né? Muita gente se chama como a verdadeira igreja. E os fariseus achavam que todo mundo era pecador. Todo mundo tinha algum pecado. E eles olhavam sempre com um ar de repressão, até mesmo com cara de nojo para as pessoas, né? Quantos conflitos Jesus teve com os fariseus. E numa refeição, eles se achavam que quem tivesse uma refeição com um pecador se tornava impuro. E para isso tinha que fazer vários rituais para serem purificados. E aí o que Jesus responde? O que significa você almoçar em uma mesa com uma outra pessoa? Significa um gesto de amizade, de proximidade, uma relação de afeto. E os fariseus não faziam isso. E Jesus, se a gente perceber, em várias vezes,
ele dividia a mesa sempre com os pecadores. E é nesse ambiente que Jesus fala a seguinte frase: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Os fariseus se achavam saudáveis, justos, puros. Mas Jesus via também nos fariseus o pecado de condenar as pessoas. Na nossa igreja hoje existem fariseus, pessoas que ficam apontando o dedo para as outras pessoas. Ah, e essa tatuagem? Ah, e esse brinco na orelha, quantos brincos? Ah, e essa saia não está muito curta, não? Tem gente que tem a saia até o calcanhar, mas às vezes a língua dela está chegando até lá no muro do zoológico. Fala mal de todo mundo. Que exemplo de santidade. Por que a gente fica, às vezes, perseguindo as pessoas, falando isso não pode, isso não deve, em vez de acolher, como Jesus acolheu? Por que a gente está sempre querendo, às vezes, distanciar as pessoas de Deus, achando que está dessa forma, está contribuindo para quê? Como? E quando Jesus fala, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, às vezes também a gente fica condenando as pessoas por conta da Eucaristia, falando esse pode, esse não pode, esse deve e esse não deve comungar. Essas pessoas que a gente vê sempre falando isso, esse pode, esse não pode, nunca vi eles perguntarem: você precisa da Eucaristia? Você precisa de comungar? Você precisa de Deus? Essa é a pergunta que Jesus quer falar para nós. E o Papa Francisco, na exortação apostólica, em que ele escreveu A Alegria do Evangelho, né, em 2014, logo assim que ele se tornou Papa, lá no parágrafo 47, ele escreveu o seguinte: a Eucaristia não é prêmio para os perfeitos. Ela é alimento e remédio para os fracos. Que a gente possa olhar para o nosso irmão com amor, com misericórdia, assim como Jesus nos pediu. Da mesma forma que ele tem uma misericórdia infinita para conosco, se nós seguimos Jesus, temos que ter misericórdia com os nossos irmãos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos rezar o credo niceno-constantinopolitano, todos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz à luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho,
e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Colocamos a Deus as nossas preces.